Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 4. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Amém? Você também pode acompanhar aqui pela tela. Diz assim a palavra do Senhor. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos por causa da sua palavra, exaltamos o teu nome e pedimos que o seu Espírito fale conosco nesta noite, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Bom, diga: o Senhor é bom. Amém? O Senhor, verdadeiramente, o Senhor é bom, Ele é muito bom. Esse texto é conhecido, mas é um texto muito rico. E quando nós começamos a ler aqui o versículo 4, nós percebemos que Jesus dá um comando a Pedro, dá um comando a alguns pescadores. Pedro era um pescador e havia outras pessoas ali com ele. Mas o interessante é que havia ali um sentimento dominante, havia um sentimento que dominava o coração desses homens. E esse sentimento fica bem claro quando Pedro ele relata no versículo 5 que eles tinham passado toda a noite tentando pescar e não tinham conseguido. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então qual era o sentimento dominante? A frustração. Estavam todos frustrados. Pense você, trabalhar a noite toda e ao final, ao amanhecer, você não receber nada pelo seu trabalho. Pense nisso, imagine você, independente de qual que seja o seu trabalho. Se você é pedreiro, trabalhar o dia inteiro sob a promessa de ao final da tarde receber o dinheiro, e depois de você trabalhar a tarde toda, você não receber o pagamento do seu trabalho. Imaginem aí cada um no seu ofício, no seu trabalho, no seu esforço, no seu empenho, e tudo que nós esperamos depois de fazer a nossa parte, prestar o nosso serviço, prestar o nosso trabalho, o que nós queremos é o quê? Receber pelo que foi pactuado, receber pelo combinado, receber a contribuição pelo nosso trabalho. Isso é correto, isso é justo. E se nós não recebermos essa contrapartida, como nós vamos ficar? Frustrados. Poxa, fui enganado, trabalhei e não recebi. Esse seria o sentimento de frustração. E Pedro estava frustrado. Imagine vocês que eles passaram a noite toda tentando pescar e no outro dia eles não tinham o alimento para levar para casa. Imagine agora Pedro voltando para casa triste, sem ter o peixe.
sem ter o essencial para a sua subsistência. Então ele estava frustrado, decepcionado. Decepção ou frustração eram os sentimentos que dominavam as mentes naquele momento. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos frustrados ou decepcionados, porque criamos expectativas naturais e expectativas corretas e não fomos atendidos nessas expectativas e então ficamos frustrados, desanimados, desmotivados, aborrecidos. É normal, esses sentimentos são normais. Agora, Jesus, ele é especialista em tratar com as pessoas que estão frustradas, porque a palavra que sai da boca de Jesus é uma palavra poderosa, ela vai no mais profundo do ser humano. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos, ela é apta para separar a alma do espírito. Não há nada que vai mais no interior do homem, no mais profundo do homem, da consciência humana, que a palavra de Deus. Então Jesus é especialista em tratar você com cada ser humano, mesmo que essa pessoa esteja vivendo uma grande decepção, mesmo que essa pessoa esteja aflita. Jesus é o nosso provedor, Jesus é aquele que cuida de nós, Jesus é aquele que nos dá ânimo quando estamos desanimados, Jesus é aquele que nos motiva, é aquele que nos dá alegria, é aquele que nos dá vida, é aquele que te abraça. Vamos andar comigo, vamos caminhar mais uma milha. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Se você por alguma razão se sente decepcionado ou frustrado, seja o que for, saiba que Jesus te chama para um recomeço, Jesus te chama para caminhar mais uma milha, não é o fim, Jesus está na sua vida. E quando Jesus faz essa proposta a Pedro, fala para Pedro: Pedro, olha, entra no barco e volte lá para o alto mar e lance a sua rede. Então, Pedro primeiro ele resiste, porque ele estava dominado por aquele sentimento, pela frustração. Mas ele consegue captar algo importante que nós precisamos captar no nosso dia a dia. Pedro lhe dá uma resposta e muitas vezes o nosso milagre começa na nossa resposta. Às vezes nós pensamos que o milagre ele vai acontecer somente quando Deus mover as coisas. Ok, é obviamente que Deus precisa mover as coisas, mas o milagre começa não quando Deus começa a mover as coisas. O milagre começa em nossas mentes e começa externamente por meio das nossas palavras. Afinal de contas, em nossas palavras há poder de vida e de morte. Aliás, todo o universo que nós conhecemos se formou da palavra que saiu da boca de Deus. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra não tinha forma, a terra estava vazia, havia trevas, a terra era caótica, até que saiu uma palavra da boca de Deus: haja luz, houve luz. Então, a partir da palavra que saiu da boca de Deus, houve uma ordenação, as coisas começaram a entrar em seu devido lugar. O que era no lugar do caos passou a haver harmonia e equilíbrio na criação. Então é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que sai da nossa boca, da boca de Deus e também da nossa boca, que vai estartar o nosso milagre. O nosso milagre começa através da palavra. Então vejam que Pedro, então ele aperta lá o start do seu milagre. Pedro dá a resposta certa para Jesus. Primeiro, como ser humano, repito, ele estava desmotivado, desanimado e frustrado. Mas ele disse assim, com sabedoria e com fé, no versículo 5, onde estamos, parte final. Primeiro,
vem a lamentação: Senhor, passamos a noite toda, não conseguimos pescar, Senhor, nos esforçamos, não fomos retribuídos. Mas ele diz assim: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele estava dizendo: Senhor, nós fizemos tudo o que poderíamos fazer, nós estamos exaustos, nós estamos cansados, nós estamos desmotivados, estamos frustrados, mas por causa da tua palavra, Senhor, nós vamos tentar mais uma vez. Diga assim comigo: por causa da palavra de Jesus, nós vamos tentar mais uma vez. Amém? Nunca será o fim em nossas vidas, sempre haverá uma chance. Todas as vezes que Deus falar conosco que fará algo, Ele fará, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele é o Criador, o Senhor, o dono do ouro e da prata. Todas as coisas existem nas suas mãos, Ele é o Senhor, confia em Deus. Ainda que tenha dado errado, ainda que esteja difícil, ainda que o desânimo e a frustração tentem acorrentar os seus pensamentos e a sua mente, se agarre na palavra de Jesus, faça como Pedro: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. E aqui poderia ser sobre ou sob, mas na tradução ficou ali o sobre, então vamos trabalhar com sobre. Pedro estava falando assim: se a sua palavra for à frente, eu irei sobre ela. Pedro estava dizendo: Senhor, não voltaremos ao mar por nós mesmos, não vai dar certo, não tem como dar certo, já fizemos tudo o que podia ser feito, mas sobre a sua palavra, na direção da sua vontade, com a sua palavra sendo a sua palavra servindo como um pavimento, a sua palavra abrindo os caminhos, pela sua palavra, sim, sobre ela lançaremos a rede. O nosso sucesso está em ouvir e obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes lançamos a rede sobre a nossa palavra. Lançamos a rede segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que julgamos ser o correto. Quando dá errado, é porque prevaleceu o nosso eu e não a vontade de Deus. Mas é certo que todos erramos, porque somos seres humanos. Então certamente vamos lançar a rede de forma errada em muitos momentos, mas o Espírito Santo não está somente ao nosso lado, Ele está dentro de nós para falar: lance mais uma vez, porque agora eu vou te mostrar como fazer e você vai ser abençoado. Não servimos a um Deus que está distante, servimos a um Deus que está dentro de nós. Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele nos mostra o caminho. Então o que faz Pedro? Ele consegue vencer aqueles sentimentos que o acorrentavam. Pedro então passa por cima da decepção, do cansaço físico, do cansaço, do desgaste emocional, e ele obedece a Jesus. E quando ele volta ao alto mar, ele lança a rede. Nós não sabemos, talvez ele tenha pegado aquela rede, tenha olhado para os seus companheiros, todos pescadores como ele, talvez um tenha falado para o outro: Pedro está maluco, já passamos a noite toda, agora não é hora de ter peixe. Mas tudo bem, vamos lá. Talvez Pedro, ao pegar aquela rede, ele tenha pensado, porque primeiro nós pensamos com o lado humano, para depois pensar com a mente de Cristo. Talvez como homem, ele tenha tido vontade de desistir, mas aí ele pensou como aquele que tem a mente, é a palavra. Então, por causa da palavra que saiu da boca dele, então sim, eu vou lançar a rede. E ele lança a rede. E quando ele lança a rede, algumas coisas interessantes acontecem. E existem aqui alguns conceitos que nós precisamos entender para sermos pessoas abençoadas. Inclusive eu falo aqui no meu livro sobre isso. Meu livro que um dia vai sair. Um dia a gente chega lá. Eu falo sobre isso. O interessante é que a bênção de Deus, ela é sempre abundante.
Quando Deus acrescenta algo na sua vida, Ele sempre está pensando em outras pessoas. Há um grande erro quando nós pensamos que a bênção é somente para a gente bloqueia a ação do Espírito Santo. Porque a vontade de Deus é abençoar você e aqueles que estão ao seu redor. Porque a bênção de Deus, ela é transbordante. Então a Bíblia diz assim: e ser-vos-lhe-á dado, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então isso quer dizer que a bênção que Deus pretende acrescentar, material ou espiritual, o Espírito Santo tem propósitos não somente na sua vida, mas na vida das pessoas. Então, quando Deus foca na sua vida, Ele também está focando na vida de outros, porque essa bênção é transbordante. Lembram do salmista, quando ele dizia assim: o meu cálice transborda? Ele estava dizendo: olha, pode preparar, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu pergunto a vocês, alguém se senta à mesa na presença de inimigos? Na presença do inimigo você faz o quê? Se protege. No inimigo você vai procurar um lugar seguro, você vai se abrigar. Ninguém prepara uma mesa na presença do inimigo e diz: não, pode colocar a mesa aí que eu vou me sentar, vou fazer um lanche, vou almoçar, vou jantar, vou tomar um café. Ninguém faz isso na presença do inimigo. Mas o salmista tinha tanta certeza de que Deus estava com ele, que ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E ele explica por quê. Porque o meu cálice transborda. Ele estava dizendo: pode, porque eu estou cheio do Espírito Santo. A presença de Deus está sobre mim. A presença do Espírito que está na minha vida está transbordando, vai atingir outras vidas. Os meus inimigos vão cair, porque a presença de Deus é poderosa na minha vida. Era isso que o salmista estava dizendo. A medida da bênção de Deus, ela é progressiva. Dê e ser-vos-lhe-á dado em boa medida. Quem se lembra? Recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o último nível. É o nível em que transborda, é o nível em que alcança pessoas. Agora vejam, quando Pedro ouviu aquela palavra de Jesus: volta lá no alto mar, lança a tua rede. E Pedro, mesmo desanimado, ele rompe com desânimo, rompe com cansaço e com um lampejo de fé. Ele diz: não, ok, sobre a tua palavra eu lançaria a minha rede. O que Pedro fez? Chamou os amigos, ou talvez os empregados, a equipe dele. Pedro chamou a equipe dele e entrou com a sua equipe no barco. Sabe o que Pedro estava pensando? Vocês sabem o que Pedro estava pensando? Jesus vai me abençoar. Vai abençoar a mim. Jesus vai abençoar a mim. Equipe. Viu como é bom aperto online? Olhem o que Pedro estava pensando. Jesus me deu uma ordem, eu vou lançar a rede, vou ser abençoado. Quem vai ser abençoado? Eu, a minha equipe e o meu barquinho. Mas era isso que Jesus estava pensando? Diga comigo não. Fale comigo não. Jesus estava pensando no outro barquinho. Jesus estava pensando nos outros. Enquanto Pedro estava pensando só na equipe dele, Jesus estava pensando assim: não, Pedro, não é isso. Eu vou abençoar também. Eu vou abençoar também os outros pescadores. Pedro, eu vou abençoar outras famílias. Você está pensando que o milagre é só para você, mas o milagre é transbordante. E eles começam a encher o barco, e diz a Bíblia que o barco quase ia a pique, não é isso? Vamos lá para o versículo 7. Primeiro versículo, vamos no 6. O 6 diz assim, 6. E quando viu Jesus... Não, vocês pularam. É Lucas. Vamos lá. E Lucas 5, 6. Fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Olha a situação. As redes estavam se rompendo.
E vamos ao versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam... Companheiros que estavam onde? No outro barco. Mas calma aí. Pedro pensava o quê? Que a bênção era só para o barquinho dele. Ele pensava que a bênção era só para a empresa dele. Afinal de contas, o barco de Pedro era a empresa de Pedro. Ele pensava que a bênção era só para a equipe dele. Mas eles tiveram que pedir ajuda. E diz o texto que então eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então quem pensa em si, somente em si, afunda. Quando nós pensamos somente em nós mesmos, nós estamos sujeitos à queda. Diga comigo, quem pensa somente em si... Ih, muito baixo. Vamos lá de novo. Quem pensa somente em si pode afundar. Amém? Então vejam que é preciso estar preparado para receber a bênção. Tem crente, pastor, que pede bênção de Deus, pede os dons de Deus, pede bênçãos materiais e espirituais, e Jesus olha para ele. Será que o seu barco vai suportar? Jesus olha para aquela pessoa, está me pedindo, mas não tem preparo. Está me pedindo, mas não tem preparo emocional. Está me pedindo, mas não sabe como convém prosperar materialmente e espiritualmente. Entenda uma coisa, entendam algo importante: para receber o milagre é necessário estar preparado para o milagre. Não adianta pedir milagres, pedir que Deus faça coisas grandes. Peça primeiro que Deus te prepare. Peça primeiro que Deus te prepare para coisas grandes, materiais e espirituais, porque quando eu e você estivermos preparados, então sim, Ele vai nos acrescentar, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Mas há muitas pessoas despreparadas para receberem o milagre de Deus. Por isso a Bíblia diz: pedis e não recebeis, pois pedis não. Deus está olhando do céu e falando: eu gostaria de abençoar, mas não tem preparo, não está pronto para prosperar espiritualmente, não está pronto para receber mais de mim, está faltando muita coisa ainda. É preciso ir para a escola dominical aprender a palavra de Deus, é preciso amar as pessoas, é preciso aprender a servir, é preciso ser fiel no para que eu acrescente muito. Nós precisamos estar preparados. Então, o que nós aprendemos aqui? Que aqueles que não dividem, aqueles que pensam somente em si, estão sujeitos a afundarem. O barco quase ia a pique. A outra coisa que nós aprendemos, vou repetir, é que a bênção de Deus é sempre abundante, e quando Deus olha para você, Ele também está olhando para outras pessoas, e o propósito de Deus é abençoar pessoas através da sua vida. Aprendemos mais uma coisa, que aqueles que se dispõem a ajudar são abençoados. Já pensaram na possibilidade daquele outro barquinho não ter ajudado? A tripulação daquele barquinho poderia falar assim: ih, problema de Pedro, não vou ajudar não. Para que eu vou ajudar? Quem mandou ele voltar? Eles já não tinham passado a noite toda? Então, se Jesus mandou, é problema dele. Mas eles foram solidários. Solidariedade. Foram amigos. Estavam dispostos a ajudar. O que aconteceu? Prosperaram. A bênção não era deles, mas eles se tornaram participantes da bênção. Mas quando eu disse que a bênção de Deus começa em nossa boca, começa com as nossas atitudes, eis aí a prova. Porque se eles não se colocassem à disposição de ajudar o outro, eles teriam perdido a bênção de Deus para as suas vidas. Diga assim comigo: eu preciso me colocar à disposição de pessoas. Diga: eu preciso servir. Amém?
Então, vejam que o que aconteceu com Pedro, de ter passado a noite toda trabalhando e não ter sido retribuído pelo seu trabalho, talvez isso tivesse acontecido várias vezes com ele. Mas, naquela manhã, ele teve um encontro com aquele que muda a história. Ele teve um encontro, como disse no início, com alguém que é especialista em falar com pessoas que se sentem derrotadas, frustradas e desanimadas. Ele teve um encontro com Jesus. Então, a primeira coisa que precisamos é ouvir e combater a palavra de Deus, ter a vontade de Deus. Todas as vezes que você disser assim, sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei a minha rede, você será bem sucedido. Só basta ter a certeza de que foi Deus quem falou com você. E eu sempre digo que quando Deus quer falar com alguém, quando Deus pretende dar uma direção, Ele fala através de pessoas e através de circunstâncias, de modo que não... Poderoso é Deus para falar, confirmar, direcionar, não restará dúvida. Ele é poderoso, Ele sabe como falar com você, Ele sabe como confirmar em seu coração. Se houver dúvida, não faça. Se houver dúvida, não caminhe. Espere a confirmação de Deus, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que fala com todos aqueles que se colocam à disposição dEle. E já concluindo essa palavra, mas antes de concluir, nós aprendemos então, vamos fazer aqui, vamos lembrar, aprendemos a importância da solidariedade, a importância de nos colocarmos à disposição de pessoas, a importância de servir pessoas. E entendemos que aqueles que se colocam à disposição são abençoados. Entendemos que a bênção de um pode atingir o outro, porque a medida da bênção é transbordante. Entendemos que precisamos, com base na palavra de Deus, lançar desafios e tomar posse da nossa vitória. Agora, para concluir, há um movimento muito interessante. Sabe o que Pedro queria? Sabe o que a equipe de Pedro queria? Somente pescar. Eles queriam ser bem-sucedidos naquilo que eles estavam fazendo. Então Jesus interferiu, Jesus os prosperou naquele propósito, e ao final Jesus faz um... Na parte final, Jesus fala para eles assim: e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles tinham uma necessidade, essa necessidade foi suprida, mas o propósito de Deus, maior para eles, era que eles se tornassem não especialistas, como pescadores, não somente isso, que eles fossem excelentes pescadores, mas a vontade de Jesus ia além. A vontade de Jesus era que eles aprendessem a pescar homens, a ganhar homens, a fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, na medida em que nós nos colocamos à disposição de Deus, compreendemos a vontade de Deus para as nossas vidas e trilhamos na direção de Deus, o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai abençoando os negócios, o Senhor vai movimentando o tabuleiro, o Senhor vai organizando as coisas, o Senhor vai à frente abrindo os caminhos, o Senhor vai abrindo as portas, Ele vai fazendo as coisas, Ele vai cuidando de nós, porque o maior propósito dEle em nossas vidas é nos fazer pescadores de homens. Nós fomos chamados para impactar vidas, para abençoar pessoas, para ganhar almas para Jesus, para sermos embaixadores de Cristo nesse mundo. Enquanto nós nos preocupamos com isso, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos negócios, Ele cuida dos nossos empreendimentos, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos filhos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É Jesus quem cuida de cada um de nós. Deixe de lado a tristeza, deixe de lado a decepção. Não permita que esses sentimentos dominem a sua mente. Deixe de lado a frustração. Entendam, nós vamos nos frustrar. Palavra difícil, né? Sabe por quê? Porque o ser humano peca. Então, o seu marido pode te decepcionar, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, o seu melhor amigo. Isso não deveria ser assim, mas acontece. Mas Jesus não vai te decepcionar. Ele está presente, Ele é fiel, porque Ele disse que ainda que venhamos a ser infiéis, Ele permanece fiel para sempre, porque Ele não pode negar a si mesmo. E se é da nossa natureza humana, a infidelidade, é da natureza divina a fidelidade. Jesus é fiel. Abandone o rancor, abandone a angústia, abandone a decepção, abandone esses sentimentos, caminhe com Jesus e diga diante das circunstâncias, diga diante dos desafios, diga sobre a palavra de Deus: eu lançarei a minha rede em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio que a bênção de Deus sobre a minha vida é transbordante. Declare sobre a sua vida sempre: eu creio que eu sou uma pessoa abençoada, outras pessoas serão abençoadas através de mim, eu serei abençoado também através de outras pessoas. Confesse sempre na sua vida, abandonando os sentimentos que prendem os seus pensamentos, sentimentos e pensamentos ruins. Não se permita ser aprisionado por sentimentos que não conduzem a Deus. Abandone, lance fora, se encha de fé, de esperança, perdoe, ame, se encha de ânimo, se encha de fé, de esperança. Deus está contigo. Esteja pronto para estender as mãos, esteja pronto para ajudar, esteja pronto para servir, porque quando você se torna coparticipante das bênçãos que também virão sobre os outros. Nunca deixe de abençoar para que o seu barco não venha a pique. O segredo de estar sempre por cima é ser um abençoador, uma abençoadora. Esse é o segredo. Por isso Deus diz: estarás por cima e não por baixo. Por isso a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou por cabeça e não por cauda, porque nós sabemos a nossa posição de abençoadores. Ore por pessoas, interceda por pessoas, ame as pessoas, abrace pessoas, cuide de pessoas, faça a vontade de Deus e estarás por cima e não por baixo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, Deuteronômio 28, diz assim: todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Se você estiver no teu barquinho, o cardume vai te seguir, porque você está sobre a palavra de Jesus. É Jesus que manda o cardume, é Jesus que envia a provisão, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem cuida de você, Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da igreja, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que provê. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre, em nome de Jesus. Que esse Senhor seja adorado hoje e sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir a Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao Cordeiro de Deus. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Glórias a Jesus.
Amém? O Senhor é bom.